Olá, estudante! Que bom ter você aqui de volta, porque a gente vai continuar dentro dos conceitos da psicologia educacional a falar um pouco sobre essas aplicações. Afinal de contas, dentro de um curso de pedagogia, o que isso vem a contribuir com as minhas ações enquanto pedagogo dentro de uma sala de aula, dentro dos ambientes educacionais diversos que eu posso ter. Então, a gente falou na aula anterior, que esses resultados desses experimentos realizados por psicólogos, e a gente viu que várias etapas precisam ser passadas, para que valide esses experimentos e essas experiências relativos ao estudo da mente e ao comportamento humano, que a gente precisava validar, esses processos através de etapas, e que esses resultados eles podem e devem ser aplicados em diversos espaços. Podem ser em questões em hospitais, em escolas, em espaços públicos, onde que eu posso estar aplicando essas teorias e esses estudos sobre o comportamento humano, sobre a mente humana. Então, esses são vários espaços que eu posso estar aplicando, são diversas as aplicações, e dentro do contexto escolar a gente entende que pode estar também trazendo muita coisa importante e que vai embasar as nossas ações. Quando a gente fala das áreas da psicologia, não existe apenas a psicologia educacional, a psicologia clínica, a psicologia organizacional do trabalho, psicologia do trânsito, psicologia educacional escolar, essa que é o objeto do nosso estudo. Pode haver a psicologia jurídica, psicologia do esporte, psicologia social, hospitalar, a neuropsicologia. Então, a gente entende que a psicologia enquanto ciência, ela pode, dentro das suas sub-áreas, abranger uma série de contextos. E para a gente é a psicologia educacional ou psicologia escolar, psicologia da educação, ok? Então, essa psicologia da educação é muito importante, que é uma definição que ela deve permear todo o nosso curso, Ela deve embasar as nossas ações enquanto pedagogo, quer seja no nosso planejamento, na execução, nos processos de avaliação. Então, é algo que a gente deve pensar, até porque o nosso material é o material humano, ok? Então, é uma área da psicologia que foca nos aspectos da educação, o estudo da mente e do comportamento humano voltado para as questões da educação. Então, fundamentalmente, ele centra-se nos processos de aprendizagem, ok? Estou falando de educação, então, esse foco na aprendizagem, nos processos de aprendizagem, é o que trata a psicologia da educação. E também nas dificuldades, nas demandas, nos entraves e todas as outras situações que cercam essas questões da aprendizagem, ok? Então, vai estudar esses processos cognitivos implícitos e implícitos, Quando a gente está trazendo o ser humano enquanto mente e comportamento a ser avaliado dentro do contexto educacional, então vou estar trazendo esses processos cognitivos que estão implícitos e implícitos e que vão nos ajudar na tomada de decisão em cada etapa do processo ensino-aprendizagem. Eis a psicologia da educação. E quando a gente pensa nisso, a gente pensa que é preciso conhecer, então, esse material que é múltiplo. Afinal, nós nascemos, crescemos, vamos nos desenvolvendo. E para cada uma dessas etapas, eu vou perceber que esse material de estudo, ele vai se modificando no decorrer do tempo, E o nosso papel
implica em conhecer cada vez mais esse estudante, esse aluno, para que eu possa interagir melhor e para que eu possa desenvolver esses processos educacionais cada vez mais e melhor, tá certo? Obtendo melhores resultados. É essa a proposta, né, do uso desses conceitos e dessas teorias para que a gente envolva, motive e engaje cada vez mais e melhor a este aluno. Então, conhecer essa psicologia do desenvolvimento humano vai nos ajudar em muito a melhorar esses processos. Então, estudar o desenvolvimento humano significa conhecer características comuns em diversas etapas, ok? Afinal de contas, a forma com que eu abordo uma questão com uma criança de 5 anos é diferente da forma com que eu vou abordar a um adolescente, né, a um adulto. Então, esse conhecimento através dessas etapas, dessas fases, dessas faixas etárias, ela vai nos ajudar também a entender melhor o comportamento e a mente humana em cada uma dessas fases, ok? Então, essa observação nos traz aí muito material para que a gente também, tá? Um dos papéis do professor é motivar para que esse estudo ele seja estendido para além do ambiente, né, de uma sala de aula, quer seja virtual ou física. Então, que a gente possa explorar também muito mais, porque existe muito material, né, muita informação disponível na internet. A gente precisa pegar isso e transformar em conhecimento para as nossas ações dentro de uma sala de aula, que é o objeto do nosso estudo. Então, que a gente possa explorar bastante isso também. Porque quando a gente fala nesses aspectos e na importância dele para a educação, gente, pensar nisso e em todas as ações de planejamento, de execução, de avaliação, né, de avaliação junto com o aluno e de avaliação dos processos, a importância desse desenvolvimento, da psicologia do desenvolvimento, ela é fundamental, né? Conhecer o nosso principal objeto, né, nesse contexto de desenvolvimento de ensino-aprendizagem é fundamental, implica saber quem é esse aluno, né? O centro do processo de ensino-aprendizagem deve ser o aluno, então eu preciso conhecer quem é este aluno, né? Como é que eu vou planejar algo para alguém que eu não conheça, né? Como projetar, né, algo para alguém que eu não conheça? Então, que linguagem que eu vou usar, né? Qual tipo de material adequado, né? O que vai me tornar tornar esse processo de ensino-aprendizagem mais engajado? Que tecnologia é adequada para aquele determinado perfil? Então, tudo isso são perguntas que a gente faz na hora de desenvolver um processo, né, junto com um determinado público. Então, esse conhecimento, ele vai nos ajudar em muito na nossa tomada de decisão, ok? E a gente deve pensar bastante nisso. Isso é algo que muitas vezes, quando ele não é pensado, quando ele não é planejado, ele pode nos levar a situações muito complicadas no desenvolvimento de uma aula, de um processo educacional, de um projeto educacional. Então, é preciso a gente pensar que é fundamental explorar o conhecimento desse educando, né? Ele está no centro do processo de aprendizagem e eu preciso conhecer quem é esse aluno, né? Quais são os objetivos dessas competências que eu preciso desenvolver para este aluno, ok? Então, foco é algo para a gente pensar, para a gente refletir enquanto formadores, enquanto educandos, para que a gente realmente possa ter êxito e desenvolver processos de formação com excelência, ok? Eu espero que você esteja se inspirando cada vez mais a explorar esses assuntos e eu vou esperar você na próxima aula.